E aí pessoal, tudo bem? Voltando novamente aqui, espero que agora dê certo, mudei de rede. Se não der, vamos ter que adiar a live para outro dia. Espero que não tenhamos que adiar a live para outro dia. Obrigado a todos vocês, desculpem, né? Não é conosco, infelizmente às vezes no Instagram acontece isso. Quando entra o outro participante, sempre às vezes está acontecendo alguns problemas, não é só na minha. Tenho certeza que agora vocês não estão escutando com eco, né? Espero que quando o nosso convidado entrar, também não dê esse eco que está dando. Mudei de local, mudei de rede e espero que tudo fique bem agora. Obrigado pela paciência. Estamos hoje, né, com o nosso convidado Gladstone Lopes, que é o comendador Gladstone Lopes, que vai falar tudo da Inconfidência Mineira, ele que é do Priorado dos Inconfidentes, um mestre, né, na cultura, no saber da arte mineira, da Inconfidência Mineira, de Tiradentes, e tenho certeza que vocês vão se deliciar com a live de hoje, se ela acontecer, né? Mas vai acontecer, temos fé e não desistimos nunca, e espero que agora, né, tudo dê certo pro Gladstone. Agora é só aguardar ele entrar e espero que não dê. Espero que não trave. O eco já deu. Boa noite. Recebi uma dica, é o seguinte, pediram para, quando eu estiver falando, fechar o microfone, que às vezes ajuda na conexão. Então fecha o seu microfone para nós vermos. Então aí, pessoal, espero que todos estejam me escutando bem agora. Acho que melhorou bastante. Estamos hoje com o comendador Gladstone Lopes da Silva, o comendador Gladstone Lopes, que é um dos grandes nomes de pesquisa sobre a vida de Tiradentes, a Inconfidência Mineira. Obrigado a todos vocês que estão participando da nossa live, que indiretamente colaboram para que a live do Giovanni Pires Oficial continue sempre com grandes entrevistas, e hoje muito especial para mim também. Há muito tempo sonhava eu em fazer um filme sobre a vida de Tiradentes, mas um filme com qualidade, um filme com verdade, um filme com requisitos históricos, né, verdadeiros e chega de mito, para que o mundo conheça sobre Tiradentes, para que o 21 de abril, né, seja um 21 de abril realmente com novos olhares e perspectivas para a Inconfidência Mineira e a luta de Tiradentes. E eu me sinto honrado porque conheço pessoas como Gladstone e vamos aí firmando e afunilando a nossa amizade, e vou aprendendo muito mais do que eu não sabia sobre Tiradentes e me deliciando com os materiais que ele envia. E vocês estão participando de um momento histórico nessa live, porque vocês estão com um dos grandes nomes das Minas Gerais no saber sobre a vida de Tiradentes, sobre a cultura mineira. Gladstone, seja muito bem-vindo, faça suas considerações iniciais e obrigado, e fecharei meu microfone. E farei a pergunta quando quiser fazer. Giovanni, eu agradeço até a deferência à minha pessoa. Quisera eu ser pelo menos um pouco aí do que você está falando, mas a gente vai tentando aprender e repassar esse conhecimento para as pessoas, porque todo ser humano ele sonha em ser história, né? Alguns serão história boa, outros serão histórias ruins. Depende de como você vai escrever o seu livro de sua vida, né? Parece que é uma frase clichê, mas não é. Hoje nós estamos em 2020, nós estamos falando de um homem que nasceu em 1746 e que foi enforcado em 1792. E os seus feitos foram lembrados anos depois. Em 1822 foi que Dom Pedro I fez então aí a independência do Brasil. E uma história curiosa, antes da gente entrar nessa questão aí do Tiradentes, é que Dom Pedro era um pesquisador exímio dos feitos dos conjurados mineiros, né? Que algumas pessoas chamam de inconfidentes, os historiadores gostam muito de chamar de conjurados, né? Dos conjurados mineiros. Apesar de inconfidente e conjurado, o ensejo, o desejo deles era esse, era o de liberdade. Era um dos apelidos de Tiradentes que a gente vai falar mais para frente, liberdade. Então, Tiradentes, Dom Pedro I, vamos falar um pouco dele, ele pesquisou sobre os conjurados mineiros aí na sua terra, em Conselheiro Lafayette, ali no sítio da Varginha, um local histórico,
de importância suprema no movimento da Conjuração de 1789. Ali Tiradentes fez base, ali Tiradentes falava, fazia suas palestras sobre a Conjuração. Ali ele regimentou novas pessoas, tanto que o dono da estalagem, o João, ele foi preso simplesmente porque Tiradentes falou, somos 9. O Fraca-Roupa falou, somos 10. Ele gritou, então somos 11. Ele foi preso por isso e por acobertar Tiradentes, claro, ali dentro da estalagem da Varginha. Né? Eu morei até 1 ano nesse local, o sítio da Varginha, onde ficou a perna direita do Alferes Xavier, em Conselheiro Lafayette. O Conselheiro Lafayette tem uma grande importância nesse contexto histórico da Conjuração Mineira, porque era a primeira parada de Vila Rica para o Rio de Janeiro e a última do Rio para Minas, para Vila Rica, perdão. Então ali fervilhavam, né? Ali era o ponto base dos conjurados mineiros. E Conselheiro Lafayette ficou com 2 pedaços do Alferes Xavier, ficou com a perna direita e com a perna esquerda. E a cabeça dele foi ressalgada também em Conselheiro Lafayette. Ou seja, dada a importância da movimentação em Conselheiro Lafayette, a rainha mandou colocar 2 pedaços dele. E esse outro pedaço é uma das pesquisas que eu estou realizando, está bem complicado de encontrar o outro local onde ficou exatamente a perna esquerda do Alferes Xavier. Né? Então, Tiradentes é isso. Um pouco, a mistura do homem, né? do homem que teve as suas derrotas, que teve suas vitórias, um homem bem nascido, né? Não que ser pobre, não. Pois não. Bora. Fecha o microfone aí. Meu amigão, deixa eu falar. Nós estamos com o comendador Gladson Lopes. Quando eu levantar a mão, aí você fecha o microfone e eu faço a pergunta e vamos nessa. Nós temos muito para falar do Tiradentes, mas eu queria saber onde nasceu Tiradentes, qual que era a condição financeira de Tiradentes, se ele realmente era uma pessoa pobre, como dizem, se ele foi um sortudo ou se ele foi um azarado de estar lá na Inconfidência Mineira, e por que do envolvimento dele com o regime militar, e qual que era a patente dele. Então, onde ele nasceu, se ele era rico ou pobre, se ele era um azarado, e por que ele envolveu com a Inconfidência Mineira. Estou fechando meu microfone. Vamos lá. Tiradentes, ele nasceu na fazenda do Pombal, né? Então, na cidade de São José del Rei. Hoje chama-se Ritápolis, a fazenda do Pombal. Tiradentes, vou deixar uma coisa assim, não que ser pobre seja defeito, nunca foi. Né? Existem pobres de dinheiro e pobres de espírito. O de dinheiro a pessoa corre atrás, o espírito não tem jeito. Né? Tiradentes nasceu num berço rico. O pai do Alferes Xavier era dono da fazenda do Pombal, era minerador, ele tinha dotes. Tanto era rico que, na época, quem era rico fazia filho padre. Tiradentes teve 3 irmãos padres. E Tiradentes só não seguiu a batina porque ele era muito aventureiro, vamos dizer assim. Né? Na sua infância... Rosilene, não é São João del Rei, tá? É São José del Rei. É diferente. Só por causa de história, as pessoas se confundem realmente. São José del Rei, que virou Ritápolis, ok? Só para poder que as pessoas entendam, né? E aí, depois eu quero que você fala sobre de onde você tira todo esse conhecimento, tá? Vamos dando sequência. Então ele vai falar para a gente se Tiradentes era rico, se Tiradentes era pobre, por que ele foi se envolver com a Inconfidência Mineira, se ele foi um sortudo, se ele foi um azarado, se foi sem querer, e qual que era a patente dele. Então, o Alferes Xavier, vindo desse berço, ele teve instrução, tanto que nas cartas nós vemos que ele sabia ler, tinha uma grafia, ler e escrever, tinha uma grafia muito boa. Naquela época, quem tinha dinheiro tinha letras, quem não tinha dinheiro não tinha letras. Então, daí a gente já refuta totalmente essa questão do Alferes Xavier ser um pobre homem, né, ou um homem pobre. As ruínas as ruínas da fazenda que hoje estão em Ritápolis, elas mostram uma fazenda grandiosa, com moinhos, com engenho, e ela é lateral, ela é próxima ao Rio das Mortes. A questão de 100 metros ela está assim, no Rio das Mortes, que demonstra esse poder, essa questão do dinheiro do Alferes Xavier. Né? Ele se envolveu, ele não era um homem azarado, ele era um homem empreendedor. Né? O Alferes Xavier ele sabia mexer de tudo um pouco.
ele era um militar, um dos militares mais requisitados, o militar, na realidade, mais requisitado de Minas Gerais por seus conhecimentos, tanto que o governador Cunha de Menezes, ele escreve para a rainha e fala que ele sempre solicita o Alferes Xavier por seus conhecimentos mineralógicos e por seu conhecimento em botânica, por seu conhecimento de curar, tirar dentes, ele cuidava da tropa, num contexto geral. O que acontece? O Alferes Xavier, quando seus pais faleceram, ele ficou, então, sob os cuidados do seu tio, Sebastião Leitão, em São José del Rei, ou São João del Rei também, ele vivia. São José del Rei, o que acontece? Um pedaço virou Tiradentes e o outro pedaço ficou com Ritápolis. Justamente a fazenda do Paraupeba ficou com o município de Ritápolis, naquela região ali, então fica São João del Rei, é tudo próximo, muito próximo. Você sai de São João del Rei, você está em Ritápolis, você está em Tiradentes, está tudo muito próximo ali. Então o Alferes Xavier, desde cedo, ele começou a empreender. Como empreendendo? Ele era tropeiro, ele foi um tropeiro, ele conhecia muito bem as estradas de Minas Gerais. Então ele pegava as mercadorias e levava as mercadorias para todos os cantos que ele conseguisse vender, além de levar o seu talento de tirar e pôr dentes, que é o seu apelido, Tiradentes. Nesses trajetos, Tiradentes conheceu muita gente. Tiradentes cuidou de muita gente. E um dos motivos que o fizeram, aí vem essa parte do militar, que o fizeram se tornar, né, um dragão, um filho de Minas, foi nessa questão de que quando Tiradentes estava passando por Minas Novas, ele se deparou com uma cena que não o agradou. Um senhor de escravos estava castigando um dos escravos. Tiradentes, então, partiu para defender o escravo. O que aconteceu? O senhor de escravos, o seu feitor, então partiu para o Tiradentes. Tiradentes era um homem forte, era um homem alto. Tiradentes se defendeu, obviamente se defendeu. O que aconteceu com o Alferes Xavier? Foi preso. Então, é uma coisa que quase ninguém fala da vida do Tiradentes, é que ele foi preso. Ele foi preso, ficou 3 dias preso, então o juiz determinou como pena por sua ação que ele deixasse os seus bens, sua tropa, suas mulas, sua mercadoria, com o dono do escravo a título de restituição. Então volta Tiradentes para Vila Rica sem nada no bolso, um azarão. Porém, quando chegou em Vila Rica, ele teve uma grata notícia de que o rei mandava convocar os homens para, então, participarem da tropa militar que estava sendo formada, que são os Dragões de Minas, né? E, nesse feito, Tiradentes, então, se alistou na tropa. Por ser filho de português, ele entrou com a patente de alferes, o que nós chamamos hoje de tenente. Na época, eles se chamavam alferes. A gente chama hoje de segundo-tenente. Né? Na hierarquia militar, a gente chama de segundo-tenente. Então, entra Tiradentes no dia 1º de dezembro de 1775 para os Dragões de Minas. Então, ele se torna um alferes de cavalaria da tropa paga. Então, vira-se a sorte do Alferes Xavier. De um falido tropeiro a um alferes de cavalaria da tropa paga, então, da nova tropa de Minas Gerais. Cara, que legal saber sobre Tiradentes, saber sobre tudo isso, né? Que ele era uma pessoa que praticamente naquela época cresceu em berço de ouro, que infelizmente perdeu seus pais com 7 e 9 anos, né? Que por defender um escravo ele vai e perde todos os seus pertences, que vai preso, que vem para Minas Gerais e aí por uma sorte do destino o premiou, né, nos Dragões, né? Nas tropas que estava sendo feita aí pelo governador, e aí vem todo o desenrolar e o envolvimento dele com a Inconfidência Mineira, muita coisa que as pessoas não sabem. Queria agradecer a todos vocês que estão aí, meu pai José do Nascimento, minha mãe Sueli, Yasmin, a professora Karina, Moisés, meu primão, que está conosco aí também, um beijo para você, família, pessoal da Inconfidência Mineira toda aí, do Priorado, todos vocês que estão conosco, compartilha aí, porque nós estamos com o Gladstone, o comendador Gladstone Lopes, um dos experts na Inconfidência Mineira sobre a vida de Tiradentes, um dos grandes nomes da cultura de Minas. Essa pergunta vai do Dostoiévski para você, o Dostoiévski, que tem o título de um filme que é o Fala Sério Mãe, com o maior número de espectadores do Brasil, 3 milhões e 100 pessoas viram o filme no cinema, muita coisa, né, com a atriz Ingrid Guimarães, e que faz parte também do nosso seleto grupo do filme Tiradentes, ele que é o diretor executivo, roteirista, e que está conosco aí.
Obrigado, Kátia. Obrigado a todos vocês que estão participando conosco. A pergunta do Dostoiévski para você é a seguinte: quais que foram os papéis das mulheres na Inconfidência e quais foram as que tiveram papéis mais relevantes dentro da Inconfidência? Então, quais eram as mulheres? As mulheres participaram, porque nunca se fala das mulheres na Inconfidência, né? Houve alguma mulher que participou? Qual a importância dessas mulheres na Inconfidência? Estou aqui fechando meu microfone. Então, vamos lá. Na época, se falar de conjuração era um crime. De falar. Quem falava sobre a conjura era criminoso. Quem ouvia e não denunciava dentro de 30 dias também era considerado um conjurado. Então, o que acontecia? Mulheres na conjuração mineira tiveram várias. Muitas a história não se deu ao trabalho ou não teve não se colocou, não se colocou nomes. 3 nomes são conhecidos de mulheres na conjuração mineira, mulheres de fibra, mulheres assim que ao seu tempo estavam muito à frente e seus esposos também estavam participando e elas não como meras espectadoras, não. Você pode ter certeza que não eram meras espectadoras. Por exemplo, Bárbara Eleodora Guilhermina Silveira Santos. Bárbara, ela foi uma mulher assim de uma fibra enorme. Ela foi, como Alvarenga mesmo falava, ela era ela era o seu mundo, ela e sua filha, né? Então, Bárbara, você tem uma noção, Inácio, quando pensou em escrever uma carta denunciando sobre a conjura, Bárbara chamou ele aos brios. Bárbara falou: não, você não vai fazer isso com eles. Você seja homem e assuma todos os riscos, tanto os bons como os ruins. Você vai assumir os seus riscos, tanto que ele não fez. Tanto que Alvarenga, em seus delírios na prisão, ele até maldizia Bárbara, né? Por isso. Mas depois também ele escreveu Bárbara, que minha mãe, sempre de quando eu me recordo, minha mãe cantar para mim, Bárbara Bela de Norte Estrela. Então, assim, acaba que é uma mulher folclórica em algumas questões, mas foi uma grande mulher. Hipólita Jacinta, esposa do coronel Oliveira Lopes, ela também foi outra que participou ativamente da conjuração, não só recebendo os conjurados mineiros, como também participando e instruindo seu esposo. Ela instruía. Tanto que quando Tiradentes foi preso, ela recebeu o bilhete e ela repassou esse bilhete para os demais conjurados mineiros. Olha, Tiradentes foi preso. Tanto que o Padre Toledo falou, quando ficou sabendo, falou: olha, então é melhor lutar do que morrer com esmagado como um carrapato na lama. É melhor morrer com espada na mão. Foi a mesma coisa que Jacinto Hipólito também propagou, né? Porém, acabou que os conjurados, né, dada a sua... Eles ficaram baleados, vamos dizer assim, quando ficaram sabendo que o Alferes Xavier, o Alferes Xavier foi preso no Rio de Janeiro e foi preso tentando fugir para Minas Gerais. Como ele falou, se eu fosse pego em Minas, a história seria outra. Porque aqui em Minas Gerais o núcleo de apoio do Alferes Xavier era muito grande. E, não menos, né, a musa, vamos dizer assim, da Inconfidência Mineira, junto com Bárbara Eleodora, que é Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a famosa Marília de Dirceu, eternizada aí pelos versos de Tomás Antônio Gonzaga, né? Marília foi a noivinha de Tomás Antônio Gonzaga, participou de toda a conjura, seu tio participou também, né? Ela participou da conjuração. Tem uma lenda do embuçado. Muitas pessoas falam que o embuçado era Marília, que saiu à noite em Ouro Preto para avisar os demais conjurados, inclusive Tomás, que o Alferes tinha sido preso e que eles seriam presos também. Existe uma série de pesquisas nessa linha falando que era Marília que saiu para avisar, tanto que quando a independência foi declarada por Dom Pedro I, ela encheu a casa dela de velas para então mostrar que ali tinha uma conjurada e que o sonho do seu então noivo, né, Tomás Antônio Gonzaga, apesar da sua partida, apesar da partida de Gonzaga, o corpo pereceu, mas o sonho continuou, do mesmo jeito que foi o Alferes Xavier. Quando o enforcaram, eles mataram um homem, mas ali eles semearam por toda Minas Gerais. Que legal. Então tivemos aí 3 mulheres, né? Dentre várias que foram
muito firmes, né, na Inconfidência Mineira. Essa live vai ficar gravada aqui, então você vai poder se deliciar várias vezes, quantas vezes você quiser, sobre a história de Tiradentes, com esse, né, comendador Gladstone Lopes, que é um dos maiores pesquisadores aí sobre a vida de Tiradentes, e ele que é do Priorado dos Inconfidentes. Depois ele fala pra gente o que é o Priorado dos Inconfidentes, o que é Altos da Devassa, né, para que as pessoas possam conhecer. Uma outra pergunta, Jesus Cristo Tiradentes, quer dizer, Tiradentes e Jesus Cristo, por que você acha que os livros didáticos de história abordam uma visão distorcida, até mesmo jesuíta, de Tiradentes? Vamos lá, vamos nessa, vamos tentar desmistificar essa questão do Tiradentes. O Tiradentes, ele jamais ele pareceu com o que nos é relatado, né? Nos é mostrado, né? Essa figura da barba, do cabelo grande. Primeiro que por ser militar, ele não poderia ostentar uma barba. O máximo que ele podia ter é um bigode. Um bigode e o cabelo grande é tudo bem, mas a barba e o cabelo grande mais cortado, alinhado no estilo militar, ok? O Alferes Xavier, a gente tem alguns desenhos históricos do Alferes Xavier, porque até a República, até a proclamação da República, né, o que acontece com o Alferes Xavier? Ele ficou um tanto esquecido. Dom Pedro I falava, como eu já tinha dito, Dom Pedro I conhecia o Alferes Xavier, ele foi no sítio da Varginha, ele tinha interesse pela Conjuração Mineira, né? Por exemplo, Machado de Assis, censor do Império, ele falou que a única diferença entre o que o Tiradentes e os Conjurados Mineiros de 1789 fizeram e que Dom Pedro I fez em 1822 foi só esse lapso temporal, foi só o tempo, porque o ideal era o mesmo. Na época, não existia essa questão de falar de um Brasil, não existia essa questão Brasil, país. Existia Minas, Rio, São Paulo, existiam os estados, e cada estado era assim, todo mundo que se vire para pagar imposto e mandar para a rainha. Então, não tinha essa questão de união. E por que Minas Gerais? Porque Minas Gerais estava estratégico, não tinha entrada portuária. Então, até as tropas chegarem para Minas Gerais, ia ser muito chumbo grosso para eles. Então, o Alferes Xavier, voltando a essa questão da figura, da fisionomia do Alferes Xavier, ele nunca foi dessa forma. Nem mesmo preso. Ele não poderia usar barba e nem ter cabelo pela infestação de piolho. Porque ele ficou numa masmorra. Não só ele, como os demais conjurados ficaram em masmorras. Eles não ficaram no que hoje a gente tem uma noção de ser cela, não. Eles estavam num lugar horroroso para eles, justamente para definhar para que eles entregassem mais nomes. Então, o Alferes Xavier, pelo Alvarenga Peixoto, fala que ele era um homem feio, entendeu? Cláudio Manuel da Costa fala que ele era feio e tinha um olhar assustado. Por quê? O Alferes Xavier era um homem de porte grande, forte. Ele era branco? Era, mas a pele dele era tostada. Por quê? Porque ele ficava no sol, direto. Então ele era um homem bruto, né? Vamos dizer assim, um homem da lida. Ele era um militar que ficava na lida direta. Então, essa figura que a gente conhece do Alferes Xavier, como que eu posso explicar de uma forma menos... Foi uma forma de que os que fizeram... historicamente é um golpe, vamos dizer assim, de 1889, contra Dom Pedro II. Né? Ele foi traído. Quando se proclamou a República, houve uma traição ao imperador. O que se foi feito? Não sou monarquista, mas respeito muito e pela história que eu falo isso, entendeu? Pelo fato histórico. Houve um golpe contra o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Nesse tempo, eles queriam arrumar uma figura. E qual é a figura que o Império... o Império jamais, o Império Brasileiro nunca falou mal do Alferes Xavier. O Império Brasileiro, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, nunca falaram mal do Alferes Xavier. Muito pelo contrário, conheciam a história e gostavam da história do Alferes Xavier. Então, o que eles fizeram? Então, vamos pegar esse Alferes lá de Minas e vamos colocar ele como um herói. Ele podia ser o Alferes Xavier, porque na época o único movimento que foi para se lutar por um Brasil independente, apesar de não se ter essa questão de Brasil, foi Minas Gerais. E estava muito bem articulado. A Conjuração Mineira foi muito bem articulada. Tanto que foi o terror de Portugal. A rainha Dona Maria I, o trono português se estremeceu com a revolta de Minas Gerais, né, com essa questão. E Minas Gerais era uma terra revoltosa. Aconteceu a Revolução de Filipe dos Santos em 1720, que fez Minas Gerais ficar independente de São Paulo, porque Minas era agregada de São Paulo.
E várias outras, teve a Inconfidência, que eles falam, a Inconfidência de Curvelo, teve a Inconfidência de Sabará. Então, assim, Minas Gerais para Portugal era dor de cabeça, mas era a menina dos olhos porque aqui tinha ouro e diamante. Então, você entende mais ou menos. E esse alferes, como eles falavam, esse alferes deu muito trabalho para a coroa portuguesa, muito trabalho, tanto para prender, como também pelo que ele movimentou em Minas Gerais e no Rio de Janeiro e em São Paulo. Você vê, um homem movimentou, naquele tempo que não se tinha telefone, não tinha nada, movimentou quase 3 estados para fazer uma conjuração, que começaria por Minas Gerais. Então, o Alferes Xavier, a figura de Joaquim José da Silva Xavier, nunca se pareceu com essa figura jesuística que eles tentam criar, de cabelo grande, barba grande, feição, não. Infelizmente, o Alferes Xavier, ele foi pouco retratado, não se teve interesse em fazer um retrato, como se tem um desenho, como se tem de Gonzaga, como se tem de Cláudio Manuel da Costa, como se tem de Alvarenga Peixoto, né? A sua época, as pessoas não deram tanto valor como nós damos hoje em dia, porque conhecemos os seus intentos, as suas intenções. Mas eu tenho certeza que no filme a gente vai conseguir colocar esse alferes aí bacana. Bom, eu já estou quase me candidatando a Tiradentes. Feio, queimado. Então, acho que eu já posso ser Tiradentes. Só falta aprender a ser ator. Então, pessoal, nós estamos hoje com o Gladstone, o comendador Gladstone Lopes, que é um especialista sobre a vida de Tiradentes, né? Eu tenho orgulho de tê-lo no nosso time do filme Tiradentes, convidado nosso, meu, também do Dostoiévski, que é o diretor executivo e roteirista, né? Que vai fazer todas as narrativas, todas as falas do filme, junto com a minha colaboração e a colaboração também do Gladstone. O filme Tiradentes que eu idealizei, sonhei, e que conseguimos o patrocínio graças ao intercâmbio também, né? A intervenção do Dr. Cláudio, prefeito de Congonhas, que valorizou a arte, que valoriza a arte, que valoriza a cultura de Minas e ficou emocionado, e veio também a CSN, e nós teremos grande elenco no filme, que já está sendo selecionado, pessoas que já estão sendo estudadas, não podemos falar aqui por questão contratual, mas temos aí também o Werner Schonerman e outros tantos, que o Werner, que será o diretor, né, do filme, a minha sócia Cíntia Menezes, o Bruno Franco, e hoje também fazendo parte deste março o Gladstone. O comendador Gladstone, fala um pouquinho do desdobramento da Inconfidência Mineira na história do Brasil e da importância, por favor. Claro, com muito gosto. O que acontece com a Conjuração Mineira? Aí a gente já pega um trabalho bem interessante. Quando você fala conjuração, o que é conjuração? O que é Inconfidência, para que as pessoas tenham ciência? E explica dos autos da Inconfidência, o que é o auto da Confidência, para que a gente possa dar continuidade a essa pergunta sobre falar do desdobramento da Inconfidência Mineira. Fazendo favor. A Inconfidência, o termo Inconfidência, ele é um termo, vamos colocar assim, ele foge um pouco da realidade, porque a Inconfidência é uma falta de lealdade de um funcionário, que seria um funcionário, né, por exemplo, Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, contra o seu soberano. O que houve ali não foi uma vontade de separação de um país, foi uma conjuração, foi muito mais além do que uma simples conversa, como se fosse assim, um termo geral. Inconfidência é uma conversa, a conjuração são fatos, já são premeditações, já são ações. E o que aconteceu foram ações. O movimento ele já estava bem articulado, a conjura mineira, né, a Inconfidência Mineira, ela já estava de uma forma que, como Tiradentes falou, que ele ia traçar um meado que nem em 100 anos eles conseguiriam desatar os nós que ele ia fazer. Realmente, hoje nós estamos em 2022 e estamos falando das meadas que o Alferes Xavier tramou na época. Então, assim, a conjuração mineira é um termo que os historiadores gostam de utilizar, mas também a Inconfidência Mineira ela é utilizada, tanto que é enraizada já no mineiro essa questão da inconfidência, né? Então, assim, conjura, inconfidência são termos, mas no final é uma falta de lealdade com ação, vamos dizer assim, a conjuração, né? É uma falta de lealdade com propósito e ação. Quanto aos autos da devassa da Inconfidência Mineira,
eles são documentos escritos pelos desembargadores e juízes da devassa, porque foram abertas duas devassas. A de Minas, que foi aberta pelo Visconde de Barbacena, por quê? Porque quando se estourou, né, quando houve teve um jeitinho que ele conseguiu fazer com a delação de Joaquim Silvério dos Reis, que ele postergou, vamos dizer assim. Ele já sabia da conjura. A conjura, em Minas Gerais, um juiz da devassa escreveu, e eu vou trazer para vocês em tempo oportuno essa questão, o próprio juiz da devassa ele escreveu, e ele foi bem enfático em dizer, se fosse para prender, deveria prender todo o povo de Minas, porque todos sabiam da conjura. O Alferes Xavier falou para quem quisesse ouvir, inclusive o governador. Para você ter ideia, quem conhece Ouro Preto ali, a casa do Real Contrato, que é a Casa dos Contos, que a gente conhece hoje em dia, que é maravilhosa, a Casa dos Contos era frequentada pelos inconfidentes. E ali eles falavam abertamente, até altas horas da madrugada, sobre a Conjuração Mineira. Quem conhece, quem vê ali, tem uma fazenda onde foi feita a bandeira de Minas Gerais, que pertenceu a José Álvares Maciel, pai, e que era frequentado pelo tenente-coronel Frei de Paulo Andrade, ali foi feita a bandeira de Minas Gerais. Ali, os conjurados mineiros se encontravam ali, na fazenda do Cruzeiro. Ali, na Casa dos Contos, até hoje tem lá, o Macedo vigiava quem entrava na fazenda, porque, como a gente fez uma reunião ano passado, a gente, quando ia ter reunião na fazenda do Cruzeiro, as pessoas colocavam uma lamparina na porta da janela, porque quem estava no centro de Ouro Preto, ali que a gente chama de centro hoje em dia, via que tinha lamparina, e quem era da conjura sabia que era dia de conjurar, que era dia de fazer reunião. Então, essa questão dos autos da devassa, eles são muito explícitos, e eles têm muitos detalhes, inclusive esses detalhes que eu estou contando para vocês. Só que são detalhes que são soltos. Eles não estão assim numa linha cronológica correta. Eles estão em depoimentos soltos. Por exemplo, o Giovanni foi preso na conjura. Eu tive com Tiradentes. Ele falou isso, isso, isso e isso. Aí o outro, eu tive com Tiradentes. Ele falou isso, 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 isso. Então, não foram só esses presos que nós conhecemos que foram os conjurados mineiros. Na verdade, como o juiz da devassa falou, eram todos os mineiros. Então, os autos da devassa, eles são uma fonte primária para você, então, ali conseguir esquerda, direita, para cima, para baixo, você conseguir se margear e encontrar, então, outras formas, outras informações que você, junto o quebra-cabeça ali, no final você tem a história certinha. Giovanni, eu acho que ninguém está te ouvindo, não. Não está ouvindo não, porque eu esqueci de abrir meu microfone. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. A editora Hererete, né? Giovanni, houve algum confidente de Tiradentes? Algum dos 11 confidentes presos foi confidente? Olha, dos conjurados que foram presos, o que acontece ali? Alguns não se davam, né? Confidente, que eu compreendi nesse termo que o nosso irmão está utilizando, seria confidente de conversa, correto? Se for, o Alferes Xavier, ele viajava muito, então os amigos do Alferes Xavier era sua tropa, né? O Alferes Xavier, enquanto ele... Uma coisa que ninguém fala, por exemplo, que Xavier Tiradentes foi comandante do quartel de Sete Lagoas. Um membro do Priorado dos Inconfidentes, Márcio Vicente, que Deus o tenha em bom lugar, ele escreveu um livro sobre Tiradentes em Sete Lagoas. Ele está perguntando assim, algum dos 11 inconfidentes foi confidente de Tiradentes e levou consigo o segredo do Tiradentes? Olha, o segredo dos conjurados mineiros ali ficaram com eles, tá? Ninguém relatou, ninguém escreveu, porque poucos voltaram, mas voltaram do exílio. Padre Rolim foi um deles, voltou. Esqueci o padre de Conselheiro Lafayette, me foge o nome agora, perdão aos senhores. Ele foi, inclusive, o primeiro capelão da Capela Imperial de Dom Pedro I. Ele foi o primeiro capelão. Então, assim, conjurados voltaram, mas eles não relataram. Teve um, José de Costa Rezende, ele voltou,
fez parte do Instituto Histórico e Geográfico. Eles tentaram puxar a língua dele e ele nunca contou nada da Conjuração Mineira. Morreu com o segredo. Padre Rolim morreu com o segredo. Padre Manuel, que é o de Manuel da Costa, daí de Lafayette, morreu com o segredo. Ninguém falou nada sobre. Padre Manuel da Costa, que era de Conselheiro Lafayette, que na época chamava Vila Real de Queluz, que passou a Queluz de Minas e depois Conselheiro Lafayette. Obrigado a Cíntia Menezes, que está conosco também, que foi minha convidada a participar também do Projeto Tiradentes, que se tornou também sócia minha na produtora CGB, junto com meu amigo Bruno Franco. E agora vamos partir para falar um pouco do desdobramento da Inconfidência Mineira na história do Brasil, a importância disso. Então vamos lá. A gente fez até uma camisa esse ano, comemorando os 200 anos da independência, que a gente usa uma frase: a Inconfidência é o embrião da independência. Porque, como eu tinha dito anteriormente, os planos dos conjurados mineiros foi seguido quase à risca por Dom Pedro I, quando fez, então, a independência do Brasil, né, naquele 7 de setembro, que ele começou ali. E Dom Pedro I, só entrando nessa questão, Dom Pedro I, nosso irmão Neomar Nepomuceno fez um vídeo muito interessante, a Inconfidência e a Independência. O que acontece? Dom Pedro I estava cercado de inconfidentes, não dos inconfidentes que foram presos, mas ele estava cercado de pessoas que são filhos de pessoas que conviveram com Alferes Xavier, ou seja, como eu tinha dito, mataram o homem, mas não o ideal. As ideias do Alferes Xavier continuaram, e dos demais conjurados mineiros, né? Porque não só o Alferes Xavier tinha isso, José Arias Gomes voltou. Muito bem, meu irmão Celso. O que acontece? Os ideais continuaram. Então, por exemplo, Padre Belchior estava do lado de Dom Pedro I. Né? Padre Manuel foi o primeiro capelão. O próprio genro não, peraí, me ajuda aí, gente, que eu sou péssimo com essa questão de genro. Ele era esposo da irmã de Bárbara, cunhado de Alvarenga, que estava na reserva. Ele voltou à ativa quando ficou sabendo que Dom Pedro tinha proclamado a independência e saiu de Minas Gerais com 3 companhias de dragões para ir apoiar o imperador no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o imperador português, genro, muito obrigado, meu irmão Neomar, o imperador, ele proclamou, mas ele estava cercado de portugueses que não estavam aceitando o que o imperador fez. Então, quando o imperador ouviu, os filhos de Minas chegaram. Filhos de Minas era uma forma com que ele chamava os dragões de Minas, os militares mineiros. Ele ficou tranquilo. Dom Pedro I, quando fez o grito, isso, capitão Antônio Dias Coelho, muito bem, meu irmão. Quando Dom Pedro I fez o grito do Ipiranga, ele tinha pelo menos 2 guarnições dos dragões de Minas junto com eles. Ou seja, o ideal do Alferes Xavier é cunhado mesmo. O ideal do Alferes Xavier continuava na tropa. O espírito do Alferes Xavier continuava na tropa. Então, Minas Gerais foi importantíssima, tanto na conjuração mineira como no apoio ao imperador quando ele decretou a independência do Brasil. Os filhos de Minas estiveram, que hoje nós chamamos de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, os filhos de Minas apoiaram. E isso, Rezende Costa, meu irmão, tesoureiro de Dom Pedro I, para você ver a confiança que o homem tinha. Rezende Costa, conjurado mineiro, tesoureiro real. Então, assim, a importância de Minas Gerais nesse contexto todo. Começou-se, e em Minas Gerais, a gente pode falar assim com convicção de que foi o primeiro movimento em que se buscava uma integração nacional, porque Minas se revoltaria com a adesão do Rio e São Paulo. Se isso não é interação nacional, a gente não sabe o que é. Porque Minas não ia se tornar independente. Eu sou Minas Gerais, agora eu sou um país. Não, Minas Gerais começaria por estratégia, porque para entrar em Minas Gerais, à época, era quase impossível, sem que as tropas percebessem, né? Não teria como passar. E a tropa estava do lado dos conjurados mineiros, né, que o seu comandante, o Tenente Coronel Freire de Paulo Andrade, era um conjurado mineiro, o Alferes Xavier, conjurado mineiro. Então, assim,
Minas Gerais, a gente pode falar assim com um orgulho imenso. Minas Gerais foi o início, o fim e o meio de tudo. Foi tudo. Minas Gerais, aqui começou a conjura, daqui partiu o apoio, tanto que Dom Pedro I depois veio conhecer, Dom Pedro II veio conhecer. Então, assim, filhos de Minas, todos nós somos filhos de Minas, nós temos que ter orgulho da nossa pátria Minas Gerais. Muito obrigado. Ó, alguns comentários aqui. A editora Hererete está falando tanto que a Constituição do Império de 1824 e Portugal aceitou a independência do Brasil em 1825. E ele falou: o padre Tolim ia trazer pólvora da Bahia, padre Rolim. O William Rocha falou: Minas, berço da liberdade. Minas Gerais tem história, nós temos histórias, nós temos raízes. Obrigado à dupla Wilton e Norton, que está conosco, estourando aí no Brasil afora. Eu que tive o prazer, né, e a delícia de fazer uma live com esses irmãos, que são maravilhosos, artistas que estão privilegiando. A Cíntia Menezes é uma grande jornalista, é uma grande apresentadora também, minha sócia também aqui na CGB Produções, ela que é também a pessoa de minha grande confiança nesse projeto, lindo e maravilhoso, que está comigo desde o início, que acreditou quando o projeto Filme Tiradentes não era nada, ela estava comigo aqui, abraçada nas causas aí para fazermos esse lindo filme, esse lindo longa. E, meu amigo, seguinte, eu queria que você falasse sobre a traição de Tiradentes. Quem traiu Tiradentes? Ninguém sabe. Por que traiu Tiradentes? Ninguém sabe também. E por que ele só ele foi condenado à morte? Só passaram o bisturi no pescoço do Tiradentes? Por quê? Foi o bisturi ou foi a forca? Conta pra gente aí. Vamos lá, pessoal. O que acontece? A traição, a conjura, a traição aos conjurados mineiros, não só a Tiradentes, como a todos os outros conjurados mineiros, né, ao povo de Minas na época que estavam participando, se deu pelo pequeno, né, Joaquim Silvério dos Reis Montenegro Leira Grutes, o Silverinho das cartas chilenas, que Tomás Antônio Gonzaga não gostava dele de jeito nenhum e descia o bambu nele da forma mais maravilhosa que tinha, que era nas letras, né? Tomás Antônio Gonzaga era um mestre em escrever e Silvério dos Reis ficava louco, apesar de ter participado da Conjuração Mineira, ser um conjurado, um traidor, mas conjurado. Mas não foi só Joaquim Silvério dos Reis que traiu. Por exemplo, Inácio Pamplona também traiu o movimento, né? Basílio Malheiros traiu o movimento da Conjuração. Então foram 3 traidores. Mas quem chegou primeiro bebeu água limpa, que foi Silvério dos Reis. Ele traiu o movimento porque a dívida dele era enorme com a coroa portuguesa. Se fosse feita a cobrança, tanto ele como o contratador Macedo iriam à falência. E o que acontece? Silvério dos Reis acorreu, numa covardia tremenda, se correu e contou para o governador tudo. E olha, um detalhe, Tiradentes estava indo para o Rio de Janeiro buscar as tropas. Ele encontrou com Silvério dos Reis no caminho. E ele fala isso na carta dele, que ele encontrou com o Alferes Xavier. Tanto que o governador, né, então o capitão-general Barbacena, Visconde de Barbacena, despachou ele para o Rio de Janeiro para ele espionar o Alferes Xavier. Tiradentes não tinha nem noção do que estava acontecendo. Para ele, o plano estava seguindo. Qual que era o plano? Ele iria para o Rio de Janeiro, buscar a tropa, e para Vila Rica com a tropa. O coronel Alvarenga Peixoto viria com a tropa do Rio das Mortes, Padre Rolim desceria com a tropa do Tejuco, né? Padre Toledo também desceria com pólvora e com mais pessoas, com mais soldados, né? Os pé rapados que eles falam, que não eram os soldados profissionais, e ali eles começariam em Vila Rica, tal qual Filipe dos Santos fez em 1720. Começaria ali. Só que tem um detalhe: Tiradentes se propôs a, quando chegasse, sem fazer barulho, ir até o Palácio dos Governadores, matar o Visconde de Barbacena e levar a cabeça dele até a praça, para mostrar, então, até que ponto eles teriam coragem de fazer, mostrar a cabeça do governador e falar: olha, a partir de agora, ou independência ou morte, né? Vamos dizer assim, né? Então, esse era o plano. Alguns não queriam a morte do Visconde. Até o próprio Tiradentes, Gonzaga,
fala que ele relata que ele até assustou quando o Tiradentes falou: eu vou lá e faço. A missão mais difícil eu quero para mim, que seria entrar dentro do palácio vigiado por militares e matar o Visconde de Barbacena. Eles não queriam derramamento de sangue. Outros queriam que simplesmente pegassem o Visconde de Barbacena e mandassem ele para o Rio de Janeiro. Né? Então, essas seriam as duas. Ou Tiradentes viria com a cabeça, ou eles despachariam o Visconde de Barbacena para o Rio de Janeiro. E nessa traição, Joaquim Silvério dos Reis só estava visando o lucro. Né? Tanto que quando ele denunciou, ele foi para o Rio de Janeiro, foi ser espião do capitão-general de Tiradentes. Ele estava seguindo Tiradentes, mas ele não estava conseguindo encontrar Tiradentes, porque Tiradentes não parava. E nessa procura, Tiradentes já estava começando a perceber alguma coisa, porque Tiradentes, vou falar para você, o homem era danado. Sabe por quê? Falando no mineiro bem legal, ele era bem danado, porque ele tinha um espião dentro da corte portuguesa. Dentro da corte portuguesa, no vice-reinado, que é o Rio de Janeiro. Ele tinha um espião lá dentro, que era o Pires Sardinha. Pires Sardinha, nada mais, nada menos, era que filho de Chica da Silva. Padre Rolim, inclusive, era amante da filha de Chica da Silva, para você ver como é que a história ela vai se misturando. Então, Pires Sardinha estava dentro do palácio do vice-rei, tenente-coronel, dentro do palácio do vice-rei, passando todas as informações para o Alferes Tiradentes. Quer dizer, uma patente bem abaixo da dele, mas que tinha comando. Tinha comando sobre o movimento. E Pires Sardinha participou, tanto que Pires Sardinha também não sofreu nada. Algumas pessoas participaram da conjura, mas não sofreram nada. Pires Sardinha, filho de Chica da Silva, mulato, tenente-coronel. E amiguíssimo do vice-rei do Brasil. Conselheiro, inclusive, do vice-rei do Brasil. Então você vê, você nota que a linha, o trabalho dos Inconfidentes era muito mais bem tramado do que as pessoas tentam falar sobre a história, que as pessoas, infelizmente, não contam essa história de forma... Porque é muito mais fácil falar: Tiradentes foi um pobre coitado que morreu porque ele era pobre. Não era pobre, nós já falamos disso. Pobre coitado? Não acredito que ele era um pobre coitado. Ele era dono de si e era senhor das suas ações. E por que ele morreu, como você me perguntou? Da sentença da rainha, a primeira sentença, ela manda executar todo mundo. Mas como ela já estava meio lelé, a segunda, e ela era muito piedosa, ela sim gostava de ser chamada, Dona Maria I Piedosa, na segunda, ela manda enforcar aquele que tenha comprovada participação no movimento. Quem foi o único que teve a comprovação comprovada na Conjuração Mineira? As pessoas delataram quem? Tiradentes. O Tiradentes esteve no sítio da Varginha e falou sobre a conjura. O Tiradentes esteve na estalagem da Bananeira e falou da conjura. O Tiradentes esteve no sítio da Cebolas e falou da conjura. Todo mundo sabia que era o Tiradentes. E eles fizeram uma coisa tão covarde com o Alferes Xavier, quando ele foi preso, que a todo momento, como era o combinado entre os conjurados, era negar. Ele negou. Ele só assumiu quando ele ficou frente a frente com Silvério dos Reis. Foi aí que ele entendeu o que estava acontecendo. E a partir daí, ele puxou toda a culpa para ele. Por quê? Primeiro, nós estamos falando de um homem que tinha um brio enorme, né? E nós estamos falando de uma pessoa que desde pequeno ele foi, vamos dizer assim, foi criado, o ímpeto dele era de uma forma em que ele amava as pessoas, mesmo que ele não por exemplo, ele não se dava bem com Tomás Antônio Gonzaga. E ele nunca delatou Gonzaga. Os caras falam: Gonzaga, eu já tive com Gonzaga, desembargador, eu tive com ele porque eu sou militar. Ele não fala: Gonzaga eu sentei junto com ele. Nunca ele delatou ninguém. E por que ele foi enforcado? Porque a rainha mandou enforcar aquele que comprovadamente participou da conjuração. E quem puxou a culpa toda para ele? Tanto que quando foi lida a segunda declaração da rainha para que todos fossem enforcados, para que somente o enforcado fosse o Tiradentes, ele falou: ainda bem que eu não puxei esses desgraçados comigo. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Fico feliz, enquanto todos estavam comemorando. Isso é relato do Frei que estava acompanhando. O Frei fala que ele ficou parado, agradeceu a Deus por ter sido ele o único a pagar pelos seus erros, e que os outros ficassem por isso. Então, o Alferes Xavier, até nisso ele foi digno.
entendeu? Só que o problema foi, como eu falei para vocês, é mais fácil falar que ele foi um pobre coitado e morreu na forca porque ele era mais pobre, porque ele era isso, era daquilo, do que aprofundar numa coisa e mostrar que, pelo contrário, eu penso que todo mineiro deveria ter o Alfer Xavier como seu patrono, como a Polícia Militar, não só de Minas Gerais, tá? A Polícia Militar de todo o Brasil, não só a militar como a civil, tem como patrono o Alfer Xavier. Eles têm aqui, ó, o homem aqui no ombro aqui. Então, assim, a gente tem que ter essa alegria, vamos dizer assim, esse ímpeto de saber que em Minas Gerais teve um cara, teve um homem que fez tudo o que fez e até hoje está aí. Quem de nós, foi como eu falei uma vez na Fazenda do Pombal, lá numa palestra que eu estava dando lá, eu falei, quem de nós faria o que ele fez? Com todas as garantias que nós temos hoje em dia, quem de nós teria coragem de fazer isso? Que bela aula de história, que bela aula sobre a vida, né, de Tiradentes, esse herói maior das Minas Gerais e do Brasil, que deu a sua vida para um ideal muito maior, que levou não somente a Inconfidência Mineira, mas sim a Inconfidência Brasileira. Então, assim, muito legal, onde Dom Pedro I, né, teve ali todo o sucesso, porque houve a Inconfidência Mineira, porque houve um Tiradentes que foi atemporal a ele e que com certeza, né, nos levou hoje a ter o 21 de abril, que é tão pouco reconhecido pelo Brasil. O 21 de abril passou a ser apenas um mísero feriado, onde as pessoas querem um dia de folga, mas não sabem verdadeiramente o significado, o sacrifício de tantas lendas malditas que falam sobre Tiradentes, né? Antes que as pessoas tenham esse conhecimento de Tiradentes, né, da entrega de Tiradentes, do que foi a Inconfidência, a conjuntura. Teve tantas, né, passagens de Tiradentes, onde ele ficava ali no sítio da Varginha, que é aqui próximo, que era pertencente a Lafayette, falando sobre a conjuração mineira. Então, é importante que as pessoas conheçam, né, um pouco da sua história, né? O Brasil, que conhece tão pouco, né, da sua história, mas sabe muito de Super-Homem, de Batman, de Robin, sabe também do Al Capone, mas não sabe do José Silvério dos Reis, não sabe dos outros, né, Inconfidentes. E com isso, né, nós trouxemos aqui o comendador para poder falar conosco, né, o Gladstone Lopes, sobre os verdadeiros relatos. Ele que é um pesquisador que foi convidado por mim a fazer parte do filme que eu idealizei sobre Tiradentes, que foi matéria de jornal, um lafaietense fala sobre Tiradentes. Poxa, um lafaietense falando sobre Tiradentes, mas assim, eu quero filmar em Lafayette, mas não tive resposta ainda da prefeitura, não. Prefeito. Né, eu já liguei para o gabinete dele 2 vezes, já conversei com o Geraldo Lafayette. Você é próximo ao Geraldo, conversa com ele lá para a gente filmar aqui, rapaz. Eu tenho que trazer o pessoal da produtora aqui e não tive resposta nenhuma. E já recebi hoje uma solicitação. Quinta-feira estarei em Ouro Branco, né, com o secretário de Cultura lá, que também se dispôs a ajudar no filme. Muito obrigado. Queria agradecer novamente, não me canso de agradecer ao Dr. Cláudio, prefeito de Congonhas, que se não fosse ele, não teria o intercâmbio, o intermédio dele com a CSN. Obrigado à CSN que está patrocinando o filme e que vai ser, assim, um lindo filme sobre a vida de Tiradentes. Eu queria que você falasse um breve resumo. Por que a bandeira de Minas, o triângulo, era verde mesmo? E por que passou para vermelho? Aqui, ó. Essa bandeira aqui, verde, foi a idealizada pelos conjurados mineiros em 1789. Ela foi idealizada nessa fazenda que eu te falei, que é a Fazenda do Cruzeiro, que a gente ainda fez uma reunião já lá. Você sente aquela energia, sabe? Muito boa. Você volta no tempo aí, você vai para o Preto ali, tem muita coisa, mas também tem Lafayette, tem Congonhas, tem
Tem diversos lugares, tem muita coisa sobre a conjuração mineira, não só Ouro Preto. Cachoeira do Campo, que é um lugar mais importante que Cachoeira do Campo. Cachoeira do Campo é maravilhosa. Pouquíssimas pessoas têm o conhecimento de Cachoeira do Campo, mas Cachoeira do Campo é essencial. Mas vamos falar sobre a nossa bandeira. Ela foi idealizada durante uma reunião. Ali estavam presentes Cláudio Manuel da Costa, Padre Toledo, Joaquim José da Silva Xavier, Alvarenga Peixoto. E o dono da casa, possivelmente, é o Maciel. Então, o que acontece? Eles estavam fazendo já a bandeira. Joaquim José da Silva Xavier falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu gostaria que a gente homenageasse a Santíssima Trindade, que é a devoção do Alferes Xavier. Né? Ele era devoto da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o triângulo simboliza a Santíssima Trindade. Até aí, ok, aceitaram. Cláudio Manuel da Costa queria um índio quebrando grilhões dentro do triângulo. O pessoal achou, vamos dizer assim, meio cafona. Alvarenga, nas palavras de Alvarenga, falou que estaria imitando uma bandeira americana. Porque a gente tem que falar uma coisa, para que as pessoas entendam por vez final, a Inconfidência Mineira não foi baseada na Revolução Francesa. Inclusive, quando Tiradentes foi preso, a Revolução Francesa, dali a pouco que ela iria eclodir, eles sim se basearam na independência americana. O Requier, que era o livro que o Alferes andava com ele para cima para baixo, estava em francês, mas era a Constituição americana, nada a ver com a Revolução Francesa. Então, só para a gente entender essa questão. E aí, Cláudio Manuel da Costa, então, falou assim, então, tudo bem, então vamos colocar aut libertas, aut nil, liberdade ou nada. Alvarenga, naquele jeitão dele, não, isso é muito chifrinho. Vamos colocar aí uma égloga de Virgílio, libertas quais será também, libertas ainda que tardia, ou liberdade ainda que tarde. Tem essas duas formas de você entender. Liberdade ainda que tardia ou liberdade ainda que tarde. Então, ficou entre os conjurados, essa seria a bandeira de Minas Gerais. A nova bandeira do movimento. O triângulo verde simbolizando a Santíssima Trindade e a égloga de Virgílio libertas quais será também. O que acontece? Passou-se, fez-se o movimento, nada. O estado de Minas Gerais, durante um tempo, algumas pessoas, minha mãe, por exemplo, fala que ela lembra dessa bandeira aqui, ó, verde, que é a que o priorado a gente costuma utilizar bastante, que é a bandeira verde. Mas em 1963, com a Lei 2793/63, o então governador passou o triângulo de verde para vermelho, simbolizando o sangue dos conjurados mineiros, de Tiradentes e dos conjurados mineiros. Então, passou-se a ter esse triângulo vermelho. Né? Então, são histórias aí da nossa bandeira ligada à Inconfidência Mineira, ou seja, Minas Gerais tem toda essa história de revoltas, tem essa história de independência, inconfidência, conjuração e pessoas, ideais. Como o Conde de Assumar falou, Minas Gerais assoprava desaforos e cheirava revolta. Entendeu? O povo mineiro assoprava desaforos e cheirava revolta. Que legal. Agora você já sabe que a bandeira era verde e por causa do sangue dos inconfidentes, dos conjurados, passou-se a ser vermelho, principalmente por causa do sangue de Tiradentes, viu? Tiradentes. Tá. E assim, obrigado ao Mário Tavares, grande radialista que está conosco. O pessoal está me cobrando. Fala, Giovanni, do livro de Tiradentes, Sete Lagoas, doutor Márcio Santos. Sim, pessoal, vai lá, tem muita informação legal. Livros Tiradentes, nós estamos, para você que quer saber, nós estamos estudando o livro Tiradentes, Sete Lagoas, para fazer o roteiro do filme também. Então, se você quer saber o que vai ter no filme Tiradentes, baixa aí o link, compra o filme, compra o livro, adquira o livro, porque você vai saber tudo que vai ter no filme através desse verdadeiro livro sobre Tiradentes, tá? Depois o comendador Gladson Nobre dá mais detalhes. Eu vou fazer a pergunta para você o seguinte. Essa pergunta é difícil.
Qual que é a maior responsabilidade, ô Gladstone, falando muito sério, em ser convidado e ser o pesquisador oficial de um filme que vai retratar a vida de Tiradentes? O que que isso significa para você, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mineiro? Para mim é muito emocionante falar de Tiradentes. Eu sempre fui um amante de Tiradentes. Desde pequeno, sempre gostei, sempre busquei saber sobre Tiradentes. E não foi fácil chegar até esse momento. Eu agradeço muito ao Bruno Franco, meu amigo, meu irmão, a Cíntia Menezes, que foram as pessoas que me deram a mão e que vieram de braços dados, acreditando. Tivemos momentos difíceis, momentos em que nós pensamos em desistir, momentos que as coisas não vinham e que as pessoas falavam não e que pessoas queriam passar a perna. Mas, enfim, Deus tinha um propósito maior, né? E hoje nós formamos esse triângulo aí. Eu, a Cíntia Menezes e o Bruno Franco. E são pessoas que estão comigo desde o início. E aí viemos agregando, né, Cláudia Barra, que hoje vocês vão conhecer, você vai conhecer, que é a maior especialista advogada em direitos autorais do país. Ela está conosco no filme Tiradentes. O Werner Schoenerman também está conosco como diretor-geral. Ele convidou também, né, o seu parceiro, o seu amigo, o seu irmão, como ele diz, o Thiago Lacerda, como co-diretor do filme. O Dostoiévski, que dispensa, né, comentários, o maior roteirista do Brasil, mestre, doutor, professor de universidade, tem mais de 8 longas na carreira, detentor do recorde de filme com o maior número de espectadores, Fala Sério Mãe, com Ingrid Guimarães e grande elenco no cinema, mais de 3 milhões e 100 mil espectadores, um recorde. Deus nos presenteou também com a amizade dele, e eu fico muito emocionado, né, vindo de uma família humilde, de uma perspectiva zero em se falar em fazer um filme. Então eu vejo a ação de Deus, acredito muito em Deus, eu vejo o mover de Deus nisso, e me colocar um grande pesquisador, né, criando-se um vínculo, uma amizade gostosa, esse presente em falar realmente sobre Tiradentes, como foi dito por ele, quando nós começamos a live, e a live travou não, estava com eco, e a gente agora resolveu esse problema, e voltamos. Muito foi se falado de Tiradentes, muitas lendas, alguns filmes que não disseram realmente o que era Tiradentes, né? De histórias, e assim, quem sou eu para ficar julgando algumas coisas, né? Mas a gente quer fazer realmente um filme falando da Inconfidência Mineira, falando do que é Tiradentes, e mostrando para o mundo que o Brasil, que nós fomos forjados, né? Através de muita luta, de muito sangue, e através de um povo que tinha uma hombridade, que tinha um desejo realmente de ser livre, que precisava de ser livre. Eu me orgulho de ser mineiro, eu me orgulho de ser lafaetense, eu amo o Conselheiro Lafayette com todos os seus problemas e com todas as suas histórias, amo as minhas raízes. Eu queria aqui estender esse filme a todos vocês que assistiram a live, que de certa forma torceram por mim, aos meus primos, aos meus filhos, a todos aqueles meus pais, irmãos, todos aqueles que sonharam comigo, que vibraram comigo, que torceram por mim, e que em momentos em que eu pensei em desistir, falaram, não, cara, continua, não desista. Foram muitas noites não dormidas, muitas dúvidas, muitos medos, mas hoje o meu sonho está se realizando. Que seja o único filme, se for a vontade de Deus, mas será um grande filme, será um lindo filme. Então, eu, Giovanni Pires, posso dizer que eu venci. E venci com todos vocês me ajudando. Porque falar de Tiradentes, para mim, é falar da minha raiz, é falar do meu estado, é falar do meu povo, é falar da minha cidade. E eu amo o Conselheiro Lafayette, e eu amo a história de Tiradentes, eu amo o que Tiradentes representa para mim. Uma luta, não desistir nunca dos seus sonhos, mesmo que custe sua vida. Então, para mim, hoje, falar de Tiradentes
fazer uma releitura da minha própria história. O quanto foi difícil chegar aqui e fazer um filme que vale milhões, que vai participar do Festival Nacional e Internacional, que tem grandes atores por vir, grandes pesquisadores como o Gladstone. É, então, muitas das vezes, né, nós achamos que é fácil, não é fácil. É muito difícil e ainda estamos estudando muito, temos muitas dúvidas do que vamos colocar no filme ainda, mas estamos todos vencendo de mão dadas. Então, obrigado a todos vocês que de forma positiva, em pensamentos, puderam colaborar com palavras, com frases, com mensagens. Ontem saiu uma matéria sobre mim no jornal Correio de Minas, falando, né, do filme Tiradentes. Muito obrigado ao Guilherme, que foi aí quem fez a matéria. Obrigado a todos vocês aí do Correio de Minas. Obrigado ao Giovanni Pablo também, que outro dia me levou na rádio para estar fazendo a entrevista. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço a todos vocês. E Tiradentes Agora é Real é um filme que vai ser gravado aqui na Lafayette, vai ser gravado em Congonhas, né? Mas que vai contar a história de Lafayette, vai contar a história de Ouro Branco, que vai contar a história em Ouro Preto, que vai contar a história do Tumbal, que vai falar dos traidores, que vai falar de muita coisa legal. Então, eu queria refazer a pergunta para você. Finalizando, porque eu já falei muito e a entrevista é sua. Qual que é a maior responsabilidade em ser convidado e ser o pesquisador oficial de Tiradentes? Pois é, agora a responsabilidade aumenta sabendo que a gente está apoiando aí o sonho de um amigo, né? Então aumenta. E eu falo para você, meu amigo, porque eu na minha pequena realidade, né? No meu dia a dia, a gente acaba também sofrendo com muita coisa. Pessoas boas vão passar, pessoas ruins vão passar, a tempestade vai passar, né? Não pode chover o tempo todo. Uma hora o sol tem que brilhar. Então, a responsabilidade que eu penso, né, que eu tenho, ainda mais ouvindo agora você dizendo sobre, é tentar, dentro das minhas capacidades, auxiliar o máximo que eu puder na criação, para que as pessoas entendam que às vezes a gente consegue captar corações e almas, para que as pessoas entendam que Minas Gerais, que o Alferes Xavier, que o nosso irmão Joaquim José da Silva Xavier, o homem Joaquim, o Alferes Tiradentes, ele passou por aqui, ele esteve por aqui, ele lutou por um ideal, ele lutou por nós, vamos colocar assim. Se hoje nós somos se em 1822 o Brasil se tornou o Brasil, foi porque em 1789 pessoas, junto com o Alferes Xavier, se reuniram para acabar de vez com o que acontecia na época da exploração de Brasil por Portugal. Então, hoje em dia, o Alferes Xavier, como você tinha dito no começo, as pessoas têm o Batman, têm o Robin, bom para eles. Nós em Minas temos Tiradentes. Os mineiros têm o herói Tiradentes. O único brasileiro que tem um feriado nacional em seu nome, em sua memória. O primeiro brasileiro que teve o seu nome escrito no livro dos heróis, no livro de Aço dos Heróis, né? Ele é o protomártir, ele é herói nacional, ele é patrono das polícias civis e militares do Brasil. Ele é história boa. E nós vamos contar essa história boa, mas vamos contar com a verdade. Vamos contar como ele foi um homem que teve seus acertos, seus defeitos. Tiradentes não era santo. Tiradentes não é o Jesus que eles finalizaram lá com a barba, com o cabelo, não. Tiradentes foi homem, era namorador, era bico doce, gostava de tocar violão, andava para cima e para baixo, fazia suas patrulhas com honra, com dignidade, era o militar mais requisitado por seus conhecimentos e por sua bravura, entendeu? Nunca foi covarde, nem nos seus momentos finais Tiradentes foi covarde. Quando a capitania falou com ele qual o seu último desejo, sabe o que Tiradentes falou para a capitania? Seja breve. Seja breve. Por isso que a capitania pulou no pescoço dele para que quebrasse logo o pescoço, para que ele sofresse pouco. A única coisa que ele pediu foi seja breve. Então, é um homem, é um mineiro
que a gente tem que mostrar com a máxima fidelidade possível para acabar com essa questão de que Tiradentes, pobre coitado, Tiradentes, coitadinho, Tiradentes, pobre. Não, não foi, gente. Quem conhece, se Deus quiser, e mais para frente, quando verem esse filme, vão entender por ver se não vai falar, pô, Tiradentes foi o cara mesmo, viu, bicho? Tiradentes foi um homem bacana, porque, como eu disse, quem de nós faria o que ele fez? Eu não conheço. Eu, por exemplo, não teria coragem de fazer o que ele fez. Enfrentar reinos e não sei o quê. Algum de nós até acaba tendo uma coragem de vez ou outra e é taxado como Dom Quixote. Mas, e eu falo com você o seguinte, Giovanni, o nosso irmão aí, o Juliano Osga, colocou aí o livro de Tiradentes em Sete Lagoas. Esse cara, esse homem, foi muito, muito importante para mim. Chama Márcio Vicente Silveira Santos. Sabe? Nome parecido com Bárbara Guilhermina Eleodora da Silveira Santos, né? Olha os contrastes aí. Parentes. Ele, enquanto eu tive a oportunidade de conviver com o Márcio Vicente, ele me foi muito... A gente ficava horas conversando, ele me passava materiais para estudo. Esse livro Tiradentes em Sete Lagoas, para mim, foi assim, um abrir, um divisor de mares, porque pesquisando Tiradentes como eu pesquisava, eu nunca tinha lido que ele foi comandante do quartel de Sete Lagoas, e o único quartel que Tiradentes comandou foi o quartel de Sete Lagoas. Ele foi destacado para lá por causa da evasão. E a história dele, quando comandante do quartel de Sete Lagoas, é muito vasta. Tiradentes, ele foi um militar muito à frente do seu tempo. Se Caxias não fosse o patrono do Exército Brasileiro, eu tenho certeza que seria o Alferes Xavier. Porque o Alferes, anos antes, ele fez muita coisa. Caxias também fez ao seu tempo, o Alferes fez ao seu tempo, então cada um tem o seu herói, né? Cada um tem o seu patrono. A Força Aérea Brasileira tem Brigadeiro Eduardo Gomes e por aí vai. E assim, e eu te agradeço muito, Giovanni, pela oportunidade de auxiliar e de poder mostrar para as pessoas esse outro lado do Joaquim José da Silva Xavier, nascido em 1746, na fazenda do Pombal, entendeu? Toda essa trajetória que ele teve, a sua participação na Conjuração Mineira, os seus ideais, os seus amores, os seus sabores, ou seja, um ser humano como nós, mas que, como você está escrevendo agora um filme, você está escrevendo na linha da sua vida também, o seu desejo, o seu ímpeto, entendeu? Porque não são todos que têm essa coragem para falar sobre um homem que morreu em 1792, né? Um mineiro que lutou, que não só ele, mas tantos outros também, porque quando a gente fala de Tiradentes, as pessoas têm que entender, a gente não está falando só do homem Joaquim, a gente está falando da Conjuração Mineira. A Conjuração, ela derrubou, ela caiu quando foi preso o Alferes Xavier. Se esse homem não tivesse sido preso, sabe-se lá o que poderia ter acontecido? Porque ele não era homem de arregar, ele não era homem para se entregar com facilidade. Tanto que é uma cena que, assim, quando a gente lê, quando ele foi preso, ele estava com um bacamarte e 2 garruchas. Ele podia ter reagido, e um militar experiente, facilmente, ele teria derrubado a guarnição que foi o prender. Ele estava escondido. Então ele tinha uma visão, e o bacamarte estava com carga máxima, ou seja, um disparo dele ali, ele ia levar muita gente. Só que, conforme ele mesmo falou, por que ele não disparou contra a guarnição que o foi prender? Ele falou, mas eles são tão infelizes quanto eu. Então, assim, por aí a gente vê essas questões. E voltando, assim, só para finalizar, sobre o Márcio Vicente, o Márcio, quando escreveu esse livro Tiradentes em Sete Lagoas, meu amigo, eu te falo que muitas pessoas desacreditaram dele. E quem vê o livro Tiradentes em Sete Lagoas, ele não fala Tiradentes esteve em Sete Lagoas, não. Ele prova que Tiradentes esteve em Sete Lagoas. Com cartas, com fatos. Mas mesmo assim, as pessoas, à época, não compreenderam. E hoje em dia, passados-se 12 anos, infelizmente 3 anos do falecimento de Márcio Vicente, as pessoas agora entendem o que Márcio falou em 2010, escreveu em 2010. E falava direto. Eu tive o prazer de conviver com ele, infelizmente, pouco tempo. Mas o pouco tempo que o Márcio Vicente me falou sobre Tiradentes em Sete Lagoas, eu posso falar com convicção plena.
que eu posso te falar quase tudo sobre Tiradentes e Sete Lagoas baseado no que Márcio Vicente passou. Porque foram anos da vida dele pesquisando o Malfez. Então, a responsabilidade é grande. Mas a vitória vai ser maior ainda, meu amigo. Você pode ter certeza disso. E que a Santíssima Trindade te abençoe. Eu tenho convicção plena de que Márcio Vicente, de onde ele está vibrando com isso também. Eu tenho certeza. Ele deixou filhas, ele deixou os irmãos dele aqui, a Cássio, não sei se o Acácio está aqui ou se algum parente dele está aqui vendo a gente, mas ele deixou o legado dele também, ele plantou a semente. E se você conversar com o Acácio, por exemplo, sobre Tiradentes e Sete Lagoas, ele vai saber te contar muita coisa. Porque Márcio Vicente plantou semente boa. Então, daqui para frente, meu amigo, com o apoio de todas as pessoas, com vibrações boas, com auxílios, querendo bem, o querer bem já é um auxílio muito grande. O querer bem, seja feliz, querer bem, isso dá uma força enorme para as pessoas. Então, daqui para frente é só vitória, você pode ter certeza. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa maravilhosa aula de história, que não foi uma live, né? Foi uma aula de história sobre Tiradentes, com esse que é o maior expert sobre Tiradentes e Inconfidência Mineira. Obrigado ao Márcio dos Santos também, né? Pelo esse legado, aos filhos dele. Continuem, não deixe a memória do seu pai morrer, que ela não vai morrer, e ela estará conosco no filme. E é isso. A contribuição de cada um de vocês... Só uma deixa, Giovanni. Só uma deixa, por favor. Eu fiquei de falar sobre Priorados Inconfidentes, meus irmãos estão aqui, né? Editora Herete é o nosso irmão Juliano, Osga, mestre de campo de Cachoeira do Campo. Nós temos membros aí do Priorado espalhados aí. O nosso mestre músico, Celso Farias, está aí. Nossas relações públicas, Raquel Capúcio, também ouvi o nome dela passando aqui na live. E o Priorados Inconfidentes, senhores, nada mais é do que isso que eu estou fazendo aqui agora com os senhores. É repassar o conhecimento. O priorado, o prior, ele é um protetor, ele é um propagador. O prior, ele tem esse dever moral, cívico dentro dele, os membros do Priorado dos Inconfidentes, de fomentar o nosso povo, história, cultura, arte, cada um dentro da sua área de atuação. Por exemplo, Celso Farias é músico. Ele toca a música mineira maravilhosamente bem. Juliano Osga, gaúcho, mas mineiro de coração, entendeu? Tá lá em Cachoeira do Campo, lutando pelo Priorado dos Inconfidentes, porque se para você, meu amigo, não tá fácil, imagina pra gente, do Priorado. Que a gente conta que quase ninguém quer saber história. Ah, história é passado. Não, filho, história não é passado, não. História são lições. História são lições que a gente deve aprender. E resguardar, e guardar, e passar para a próxima geração. Porque se não fosse assim, o conhecimento que nós temos hoje jamais seria, nós estaríamos evoluindo dessa forma. Então, o povo que preserva e repassa a sua história, ou como diz um mineiro, o bom mineiro, passa para frente esse trem, você pode ter certeza que jamais ele sofrerá de forma alguma com a ilusão do erro de não conhecer o seu passado. Então, meus irmãos do Priorado, muito obrigado, e Giovanni, muito obrigado. Eu que agradeço ao Priorado, agradeço a você, agradeço a todos, né, que guardam essa relíquia do saber sobre a vida de Tiradentes. Obrigado a Rosemir, obrigado a Alex Eiro, que também é um grande ator, que vai estar conosco aí também a Deise Costa teve aí também, que vai ser uma atriz que vai estar conosco também no filme Tiradentes. Turminha boa aí de trabalho e talentosa. O Alex falando, a história faz parte da cultura, e um povo sem cultura, sem história, é um povo sem vida, sem conquista e sem graça, é verdade. Então, obrigado a todos vocês que participaram dessa aula de história. Obrigado, Gladstone, obrigado, Priorado. Comprem aí o livro, baixem o livro, entrem no link aí, ó, do livro de Tiradentes, Sete Lagoas, do autor Márcio Santos. É esse livro, ó, você que vai trabalhar no filme, você que quer saber do filme, você tem que ter esse livro. Vai ter muita coisa dele lá. Já estamos estudando ele, já estamos estudando os autos da Devassa. E você que quer saber muito sobre Tiradentes, esse link vai ficar gravado e vai... Priorado vai com a gente no filme, né? A galera vai estar toda lá.
vai estar todo mundo fazendo parte desse lindo longa, e nós vamos trabalhar para ele fazer parte do Oscar, com certeza. Ele vai participar, ser presente em todos os festivais nacionais, nos grandes festivais internacionais, e essa turma de equipe técnica vai levar o nome das Minas Gerais, do Priorado, lá para o alto. Chega de ficar no anonimato, chega de Tiradentes ficar no anonimato, chega do Priorado, chega do Giovanni. Nós iremos agora para o alto e avante, como diz o Buzz Lightyear. E assim, pessoal, falar em para o alto e avante, sexta-feira, dia 28, Tiago Tichet, eu estou tentando decorar o nome dele, um dos maiores ufólogos do mundo. Você acredita em OVNI? Você acredita em ET? Então, ó, ele tem matéria por The History, ele é professor lá nas Europa, ele tem muito, tá me mandando um monte de vídeo que eu tô ficando de cabelo em pé, rapaz. Não posso passar os vídeos pros outros, mas ó, tem disco voador pra cá, tem disco voador pra lá. Rapaz, não é que o negócio parece que existe? Então, será que existe? Você vai saber, hein? Não perca essa live. Você sabe que se tem Giovanni Pires na área, tem gente boa no pedaço, tem cultura, tem música, tem arte, tem entrevista. Por isso que nós somos considerados um dos maiores canais de entrevista do Brasil. E agora também, CGB Produções e Eventos, Cíntia, Giovanni e Bruno, fazendo um filme de Tiradentes junto com Werner Schumann, Dostoiévski. Esse aí que está do outro lado aí, coordenador, o comendador Gladstone Lopes do Priorado. Obrigado a todos vocês. Um beijo. E como é que é o Triângulo de Minas? Aê! Um abraço.